Hoje é segunda-feira e é dia da autorrealização na carreira. Que dia lindo para a gente compreender sobre essa área tão importante da nossa vida. Meu nome é Jai Camisa, sou especialista em desenvolvimento pessoal, pioneira em Quest no Brasil e professora de yoga. E eu sou Daniele Foggen, mentora de liderança e inteligência emocional. Hoje, Jair, a gente vai estar aqui com mais um tema fantástico, um tema que ele está, na verdade, né, aí sendo uma continuidade do que a gente falou semana passada. E hoje, gente, eu vou estar falando com vocês sobre dicas para entrevista. No vídeo passado, a gente falou sobre dicas de currículo e como você pode estar aí prospectando novos clientes para você que empreende. E hoje a gente vai estar focado aqui em dicas de entrevista, dicas bem práticas, de fato. E você que está empreendendo, como você pode estar aí melhorando cada vez mais as suas reuniões com os teus clientes. Tema fantástico hoje também, né, Jai? Perfeito, e muito produtivo, muito, como é que fala, esclarecedor, né? Prático, essa é a palavra. Exato. A gente está aqui trazendo esses vídeos para vocês para contribuir e que você se mantenha aí com a tua autorrealização na sua carreira. Então vamos direto ao ponto, né, Jai? Hoje eu quero trazer para vocês aqui dicas de entrevista. Primeira coisa, já começa a anotar aí. Primeira dica, que pode ser aí uma questão que todo mundo já fala, mas é bom a gente trazer aqui para você também. Se você vai participar de uma entrevista, estude sobre a empresa. Estudar sobre a empresa é a primeira coisa que você tem que fazer para você entender a cultura da empresa, a missão, quais são os valores dessa empresa. Então, é muito importante estudar a empresa. Dica número 1 e é essencial, tá? Segunda dica, Essencial. seja pontual. Seja pontual, tanto se você vai para uma entrevista presencial e caso essa entrevista seja virtual, seja aqui, né, no mundo online, que a gente tem trabalhado bastante, lembre-se de testar a tua internet, testar a iluminação, avisar de repente para as pessoas da casa que você vai participar de uma entrevista e esteja ali, né, pronto no horário determinado, mas já com tudo testado. Então isso também é importante. Terceira dica, né? Já complementando o que eu falei no início, realmente se informe sobre a cultura da empresa, para que você, mesmo no virtual ou no presencial, participe dessa entrevista com os trajes baseados ali, muito próximo de como as pessoas da empresa se vestem, né? Existem empresas hoje, gente, que ainda são muito formais e o contrário também é verdade. Tem empresas que são mais descontraídas, né? Que as pessoas estão mais à vontade. Então, busque se informar. Hoje as redes sociais ajudam bastante, né? A gente começar a entender como é que é internamente a cultura da empresa. Então, isso vai ajudar você também, tá? E vamos lá, a nossa quarta dica. Primeiro, aí, qual é a quarta dica? Tenha em mente e se prepare para que você consiga trazer experiências suas e realizações que você teve na tua vida profissional que tenham a ver com a vaga, para que você utilize isso como exemplos na hora que se faz alguma pergunta para você e aí você lembra, ó, isso aqui já aconteceu comigo, eu agi dessa forma, ou eu aprendi agindo dessa forma, enfim. Tenha sempre em mente, né, as suas principais experiências e realizações que tem tudo a ver com aquela vaga para te ajudar na hora de você estar ali, né, se vendendo, como a gente fala. Quinta dica de hoje é você lembrar de complementar essa experiência, lembrando que como você pode agregar para essa empresa. Então, realmente é importante você ter clareza, né, o porquê que você está naquela entrevista e você também falar isso, olha só, com a minha experiência sobre isso, eu posso agregar com relação a isso, eu consigo atuar em determinada, vamos dizer assim, de repente é um sistema que você conhece, então é ali você já trazer para a empresa, para aquele entrevistador, baseado no que está descrito na vaga, o quanto você pode ali agregar valor para a empresa, tá? Até aqui, Jai, o que você achou aí dessas 5 dicas? Super práticas, importantíssimas, né? Para a gente poder realmente você está preparado para a entrevista, né, Dani? Às Sim, vezes as pessoas vão e não estão preparadas, assim, dessa forma como você está falando. E são detalhes importantes para ser exato. praticados, né? Uhum. E a outra coisa, gente, que parece ser um clichê aí, mas a gente precisa, como a Jai falou, se preparar e
conhecer o que? Os nossos pontos fortes e melhoria. Parece uma pergunta meio clichê, mas os entrevistadores ainda fazem. Quais são os seus pontos fortes? Quais são as suas fraquezas ou pontos de melhoria? Então, se prepare para, inclusive, essa coisa de dizer eu não tenho pontos fracos, eu não tenho melhorias. Todos nós temos melhorias. E aí é você utilizar essas melhorias também a teu favor, né? Então, se preparar, já ter isso com você para te ajudar. Tá? Então, aqui é um exemplo prático, uma coisa que, inclusive, eu já falei em entrevistas e que eu entendia que aquilo ali também era importante e iria agregar, mesmo sendo um ponto de melhoria. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito detalhista. Então, quando eu comecei a entender isso, em algumas situações, aquilo me fazia perder um pouco mais de tempo, porque se eu tinha que fazer uma planilha de Excel, entregar um relatório, às vezes eu olhava, revisava 1 a 2 vezes. Só que depois eu fui entendendo que aquilo eu precisava melhorar. Eu precisava, de fato, focar no que eu estava fazendo, de repente revisar 1, 2 e, no máximo, enviar, para não perder prazo, e aí já mandar para o meu gestor e ele me devolver dizendo, olha, isso aqui precisa ajustar ou não. Só que às vezes eu passava um dia inteiro, deixava para entregar um relatório no final do dia, onde eu poderia ter entregue logo depois do almoço, né? E poderia, de repente, ter recebido também com mais rapidez para que eu pudesse melhorar, ou enfim, fazer os ajustes que ele precisava. Então, dizer que eu já entendi que um dos meus pontos de melhoria é ser detalhista, mas de uma forma mais cautelosa, para aquilo não fazer com que eu utilize muito meu tempo, eu estou falando que eu sou consciente da minha questão de ser muito detalhista, mas que isso também mostra que ser detalhista, dependendo da função, também é uma coisa muito positiva, né? Então tá aí uma dica de como você usar os teus pontos de melhoria ao teu favor, tá? Uma outra coisa também que é importante você ter em mente é a tua pretensão salarial. E é claro que isso depende muito do cargo que você tá ali. Geralmente, em alguns cargos, vamos dizer assim, né? Cargos de gerência, geralmente a empresa pergunta, né? De coordenação, diretoria, eles já sabem qual é a tua pretensão salarial. Então é importante você ser sincera, mesmo que você pode fazer uma busca sobre qual é a média de salário, tá? Isso também é importante, mas que você, Dani, mas eu não tenho ideia, ou não vai com aquela história de dizer eu aceito qualquer coisa, porque você não vai aceitar qualquer coisa. Todos nós temos um mínimo necessário, né, de salário para a gente estar ali atuando em qualquer empresa. Então, veja qual é, se você está inseguro ou insegura de quanto seria esse salário, dá uma média. Então, tipo, eu assim, minha pretensão salarial está entre, por exemplo, tá, gente, sei lá, 2.500 e 3.000, ou entre 4.000 e 5.000, e claro que isso tudo depende do o que você está buscando, tá? Então, você ter essa proteção salarial também é importante. E a última dica aqui que eu quero passar para vocês, né, é o seguinte: faça perguntas. Pergunte sobre a vaga, pergunte, por exemplo, se é uma vaga nova, se é uma substituição, pergunte quais são, por exemplo, os benefícios que a empresa tem, né, para esse cargo, entende? Então, é super importante você também levar perguntas, porque quem já passou por entrevista vai lembrar. Todos os entrevistadores perguntam, você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta para fazer? E eles têm essa expectativa que você, naquele momento, mostre o seu interesse para a empresa, tá? Então, lembre-se de levar aí já uma pergunta e que você, de fato, pode ter, é uma substituição, quais são os desafios desse cargo? É super interessante essa pergunta, tá? Então, fica uma super dica, quais são os desafios, né, para essa função, tá? Então, assim, gente, essas eram aí as 8 dicas que eu queria passar para vocês sobre currículo, né? Eu acho que foi aqui bem prática, direta. Espero que você tenha anotado essas dicas. E claro, né, Jai, para a gente resumir esse dia de hoje, a gente também não pode deixar aqui de falar para você que está empreendendo, que está vendendo um produto ou um serviço também, né? Então, aqui vamos focar agora nessa reunião com o cliente. Então, a gente já falou no vídeo anterior sobre como você se preparar, não ter medo de vender. Assiste lá o nosso vídeo anterior, tá? E agora chegou o momento da reunião. Qual é a ideia? Esteja preparada para você estar ali apresentando o teu produto ou o teu serviço. Lembre-se, se esse cliente já marcou a reunião com você, é porque ele já viu algum valor naquilo que você pode estar oferecendo para ele. Então, chegou a hora de você detalhar a tua transformação, de repente mostrar ou falar sobre depoimentos de pessoas que já utilizaram o teu produto ou teu serviço, né? E ouvir bastante o cliente, entender a necessidade desse cliente e buscar
a gente fala assim, se adequar à necessidade do teu cliente, porque se você trabalha no business to business, né, direto com empresas, cada cliente é diferente, né? Então é você ter essa consciência do que o teu cliente é único, mas qual é o ponto-chave aqui na reunião com o cliente? De você fazer uma reunião, buscar fazer essa reunião com a pessoa que toma a decisão, ou seja, com a tomadora de decisão, né? E que você já saia dali com a tua venda concluída. Essa coisa de dizer assim, olha só, eu vou te mandar uma proposta por e-mail, vamos marcar uma segunda reunião. Gente, você vai só dar espaço para aquela empresa buscar outras pessoas, né? Pensa o seguinte, se ele já marcou reunião com você, é que ele tem interesse. Tá? Então, assim, não tenha medo de falar qual é o valor, né, do teu produto ou serviço, e já fale para ele o seguinte, vamos fechar, né? Já saia dali, se você vai mandar alguma coisa, que você mande um contrato, né? Já só para ficar ali claro, detalhar o que foi realizado naquela conversa, quais são as datas de pagamento, os valores daquele produto ou serviço. Então seria só uma coisa mesmo de enviar algo só para formalizar, e não saia da reunião com a data marcada para ou você entregar o teu produto ou para você iniciar a entrega do teu serviço. E aí, Jai, o que você já utiliza aí na tua empresa com relação a essas dicas sobre essa reunião com o cliente? Ah, isso que você falou é muito importante, né, Dani? Da gente já saber que se a pessoa procurou a gente é porque ela já está interessada, né? Então eu tenho bastante isso na minha cultura interna, assim, né? Se a pessoa está aqui é porque é aqui para ela estar e é aqui que ela vai adquirir o que ela veio buscar. Então nada é por acaso nesse universo, né? Eu levo tudo para esse lado espiritual, né? Acredito que tudo está no momento certo e as pessoas certas pra gente chegam no momento apropriado. Então é só pegar a oportunidade, né? É uma questão de abraçar a oportunidade. Exato, gente. Então esse era o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você aproveite, se prepare aí para as entrevistas, se prepare para as suas reuniões, e nós estaremos aqui na nossa próxima segunda-feira, última segunda-feira do mês, não perde aqui. E já lembrando, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, aperta o sininho para você ficar aí recebendo, né, do próprio YouTube quando a Jai colocar aqui novos vídeos. Um outro detalhe importante, deixa aqui nos comentários também se você tem alguma dúvida, o quanto esse vídeo aí está ajudando você na autorrealização da sua carreira, que eu terei o maior prazer em responder cada comentário que vocês deixarem aqui também. Perfeito, Dani. Gratidão por mais um vídeo prático e empoderador. Gratidão. Beijo no coração. Até a próxima segunda, então. Tchau, pessoal de casa. Até a próxima segunda. Tchau.